Começando mais um episódio da série Se eu fosse começar um negócio hoje, o que eu faria? E o ramo de hoje escolhido foi o de bebidas, especificamente sucos naturais. Opa, tudo bem? Eu sou o Arthur Degedian da Controla Finanças e aqui nesse canal a gente publica conteúdo sobre gestão financeira, precificação de produtos e serviços e empreendedorismo. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, precisa desse conteúdo na sua empresa, já segue aqui o nosso canal para você acompanhar as nossas publicações e os nossos conteúdos. Bom, o nicho escolhido de hoje foi o nicho de bebidas e o subnicho sucos naturais. Pois é, aí eu fui dar uma pensada para ver como é que a gente pode entrar nesse mercado de sucos naturais, mas não sendo mais um para concorrer com um monte de gente, nadar num oceano vermelho. Como é que a gente faria para nadar num oceano azul, onde a gente teria um diferencial, conseguiria oferecer um valor maior, um valor agregado melhor para o nosso consumidor. Então, pesquisando um pouco, eu cheguei à seguinte conclusão: o tipo de produto que eu entraria no mercado com sucos naturais seriam sucos naturais, né, uma bebida saudável, sucos naturais premium. Então, mais especificamente, eu criaria uma linha premium de sucos artesanais cold pressed, que chama, com frutas e vegetais frescos, sem aditivos e preservando os nutrientes com um sabor natural. Então a gente vai falar sobre isso hoje, nesse episódio, e eu vou falar o que, vou falar como, para quem e por que sobre esse produto que eu introduziria no mercado. Vale ressaltar aqui que isso pode ser, por exemplo, eu posso já ter uma loja, um estabelecimento lá onde eu vendo sucos e eu quero implementar, por exemplo, uma linha nova de sucos inovadora. Ou eu posso começar uma empresa do zero, eu posso começar esse negócio do zero, tá? Então, é como de praxe, eu fiz a minha pesquisa, eu trouxe aqui as informações, a minha colinha aqui, e tem algumas informações, principalmente alguns dados aqui de estatística do mercado, para acompanhar, para vocês entenderem qual que é o processo que a gente precisa fazer quando a gente vai colocar uma nova linha de produto no mercado. Tá? Então, qual seria o produto? Seriam bebidas saudáveis com apelo ao bem-estar, né? Qualidade e conveniência também, que é muito importante no dia a dia hoje das pessoas, a correria do dia a dia. Então, eu colocaria no mercado uma linha premium de sucos artesanais, cold pressed, que significa prensados a frio, que eu já vou explicar o que é esse processo, que esse é um dos grandes diferenciais. Só que seria uma linha de sucos naturais com frutas e vegetais frescos que não tem aditivos, né? A gente preserva os nutrientes com o sabor natural por causa desse processo que é a prensa a frio. O que é esse processo de prensa a frio? Esse processo de prensa a frio é uma forma de você produzir o suco prensando numa máquina, né, que é uma máquina com um aparelho inox, na verdade, que ele prensa o suco um pouquinho devagar, e aí ele gera esse suco, e esse suco, como ele é prensado, ele não é batido no liquidificador, por este processo de prensa, que é mais devagar, ele preserva todos os nutrientes, ele dá um sabor mais intensificado da fruta. E por que isso? Porque quando você faz um suco natural, né, com a energia, por exemplo, um liquidificador, esse liquidificador ele vai gerar calor e esse calor ele muitas vezes elimina uma porcentagem lá dos nutrientes do suco. E nesse processo que é o método de prensa a frio do suco, que é um tipo inovador de fazer suco, você não perde esses nutrientes, porque o processo ele não gera calor, você praticamente é como se você estivesse esmagando a fruta. E você esmagando a fruta devagarzinho, ela vai extrair todo o suco, vai produzir o suco, vai ser um suco com mais nutrientes e um suco com muito mais sabor intensificado. Então, isso aí, esse processo, ó, ele amassa e comprime o alimento, né, num filtro inox. Então, você tem uma máquina que vai amassar a fruta, você vai ter um filtro inox embaixo, e aí o suco, né, proveniente desse amassado da fruta, ele vai passar por esse filtro inox e vai gerar esse suco. Ele vai liberar todo o suco, todos os nutrientes também preservados. Então, esse processo ele se chama prensa frio, tá? Porque justamente ele não gera calor como no processo tradicional de centrífugas. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um suco no liquidificador, né? Você vai ter lá as pás girando, você vai gerar um calor, aquilo vai gerar um calor. E da mesma forma, aqueles aparelhos centrífugas lá que também
tem aquele disco lá que gira, por exemplo, e tritura toda a fruta, aquilo também gera calor e você elimina uma parte dos nutrientes nesse processo. Bom, então esse seria o tipo de produto, o tipo de entrada que eu teria no mercado com esse tipo de produto, que seria uma linha premium. Uma linha premium, uma forma de se diferenciar da massa, né, do varejão lá dos sucos. Bom, quais seriam os diferenciais desse processo aqui, nesse processo de produção de suco, né? Então, assim, o primeiro é o tipo da tecnologia, a prensa a frio, né? Já é um diferencial, tá? Outro diferencial é que o suco prensado a frio, né, o cold pressed que fala, ele tem um sabor muito mais intenso, né? Além do sabor mais intenso, você também preserva todos os nutrientes da fruta. Porque esse processo, como eu já disse, ele é um processo a frio, ele não gera calor. Então você não vai perder os nutrientes da fruta. Ou seja, você vai ter sucos mais saudáveis, sucos sem conservantes e sem nenhum aditivos. E nesse tipo de produto, o diferencial é que a gente vai atender também os consumidores mais exigentes. Aqueles consumidores mais exigentes, né, que preferem um produto mais natural, um produto mais saudável, esses consumidores mais exigentes a gente vai conseguir atender com esse tipo de produto. Bom, então eu falei aqui o que, agora eu vou falar o como. Como que a gente viabilizaria esse tipo de produto, né? Se você já tem uma empresa que faz sucos, por exemplo, se você tem uma lanchonete, se você tem uma loja de sucos mesmo, ou se você quer montar um negócio do zero, o que você precisaria fazer? Primeiro, você precisaria comprar uma máquina de prensa a frio, tá? Precisaria comprar essa máquina. Não é uma máquina com valor exorbitante, tá? Mas pensa o seguinte, você estaria investindo numa máquina, numa tecnologia diferenciada de prensa a frio e que você conseguiria, né, você iria ter um retorno com esse investimento, tá? Então, primeira coisa, você precisaria investir nessa máquina de prensa a frio. Como também que a gente faria? Eu criaria uma linha, eu até coloquei aqui nas minhas anotações que eu criaria, né? Eu fiquei pensando aqui e eu criaria uma linha de sucos principais, mais ou menos de uns 5 a 7 sucos, e com focos diferentes. Aí que tá a grande jogada, com focos diferentes. Por exemplo, eu até selecionei alguns aqui, ó. Por exemplo, um suco detox. Então, a gente faria uma composição aqui de frutas e vegetais para ter um suco detox, por exemplo. Um suco imunidade também. Então a gente pegaria frutas específicas, vegetais específicos e criaria um suco imunidade. Um suco energia também. Né? Energia. Hoje, na correria do dia a dia, todo mundo precisa de energia para o seu dia a dia. Então, um suco energia eu acho que seria bem legal. Outro ponto importante é como seria, por exemplo, a gente criar uma embalagem em garrafinha, né? Você pode, por exemplo, você pode ter uma loja onde você vai produzir o suco lá na hora e entregar o suco num copo, por exemplo. Pode ser, por exemplo, um copo feito com um produto sustentável, né? Para você, para quem está consumindo esse tipo de produto, normalmente é quem tem um pouquinho mais de consciência de sustentabilidade, questões saudáveis, né? Consumir produtos saudáveis. Então, o que eu faria? Além de produzir o suco lá na hora, eu também envasaria esse suco, porque esses sucos com a prensa a frio, eles têm normalmente uma duração maior. Eles duram, os nutrientes do suco duram um pouco mais. Outra coisa legal que eu faria seria, além de servir o suco lá na hora, por exemplo, se for um estabelecimento presencial, além de servir o suco na hora, e além de envasar, para a pessoa poder levar também, se ela quiser, né, pelo fato de ter uma duração maior, ela poderia facilmente comprar um suco envasado para tomar no dia seguinte. Os nutrientes eles estariam preservados ainda. Mas eu criaria também shots. O que seriam os shots? Shots seriam, por exemplo, copinhos pequenos. Então, por exemplo, você toma um shot, é um pouquinho lá, alguns ml lá, por exemplo, um shot da energia, por exemplo. Né? Então a gente teria, por exemplo, um shot da energia. Teria, por exemplo, um shot da imunidade, né? A pessoa, sei lá, não está muito bem naquele dia, ela vai lá e toma um shot da imunidade. É um suco que tem esse apelo da imunidade. Então eu faria isso também. Eu venderia em shots também, tá? E aí é um consumo rápido, né? Porque a pessoa tá lá, de repente ela vai lá, eu tô meio ruim, tá? Tô meio cansado, eu vou tomar um shot lá do suco energia.
Então vai lá, ele compra um shot, pouquinho, copinho pequeno, tipo aqueles copinhos de café de isopor pequenininhos, né? Aqueles copinhos lá pequenininhos. Tomou um shot, maravilha, né? Já vai dar uma energia para a pessoa. Outro como também que eu faria seria criar um sistema de assinatura de sucos. Ah, Arthur, o que é esse sistema de assinatura de sucos? É, por exemplo, você não tem assinatura de TV a cabo, assinatura de Netflix, por exemplo, que você paga um valor mensal e consome aquele serviço? O suco seria a mesma coisa. A pessoa poderia pagar um valor mensal e aí a gente entregaria uma quantidade X lá de sucos. Aí teria que montar uma engenharia aí de quantos sucos, né, valor da mensalidade, por exemplo, quantos sucos, né, montar os planos, na verdade, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que funcionaria legal de repente, tá? Principalmente talvez perto de centros mais empresariais, onde as pessoas saem para almoçar, por exemplo, tá uma hipótese. Mas eu acho que tem um potencial para criar um sistema de assinatura. O sistema de assinatura ele tem a vantagem de proporcionar uma receita recorrente. Então você vai ter uma receita recorrente das assinaturas e aí você vai poder produzir. Aí precisa ver a questão da logística, de como entregar, se é takeaway, se o cliente vai lá na loja e pega, ou se você entrega, como que você faz, né? Pelo fato de esse processo também proporcionar uma durabilidade maior do suco, né, dos nutrientes, então eu não veria problema de entregar, entendeu? Num sistema de assinatura, você entregar aonde o cliente estiver. Né? Montar, por exemplo, um raio de atendimento e vender um plano de assinaturas para os clientes, tá? Então eu faria isso também. Eu criaria um plano de assinaturas. Eu acho que isso seria mais seria mais um canal de receita da empresa e um canal importante de receita recorrente, tá? Que daria para fazer. E aí, nesse tipo de produto, que é um produto premium, um produto que tem um conceito por trás, eu acho que vale muito a pena trabalhar o branding, né? O que é trabalhar o branding? É trabalhar a marca, você criar uma marca e criar um conceito para esse produto, de uma forma que o consumidor, quando ele ouça o nome, ele já associe com o tipo de produto e com o conceito que esse produto oferece, entendeu? Então, para esse tipo de produto, eu trabalharia o branding. E o branding ele vai diferenciar, né, esse produto e a marca das outras, né, das outras comuns. Então não vai ser simplesmente um produto. Ah, eu vendo um suco natural que proporciona o bem-estar, por exemplo. Então, não é simplesmente isso. Você cria um conceito em volta desse produto. Então você vai trabalhar o branding no produto, você vai criar um conceito desse produto, tá? Trabalhar o benefício que ele vai gerar. Não só você vai entregar um produto, você vai entregar um benefício para aquele cliente, para o seu cliente. Tá? Outro ponto importante, como que a gente faria para fazer um go-to-market, por exemplo? Né? Para você ficar mais conhecido de repente, primeiro ponto, trabalhar as redes sociais. Né? O poder que a internet tem hoje e as redes sociais, né? YouTube, Instagram, que são hoje as maiores ferramentas do mundo de busca, né? Google, YouTube, muita gente vai buscar informações no YouTube. Trabalharia com as redes sociais também. Né? Criar canais no YouTube, no Instagram, para divulgar fotos e tal, divulgar os benefícios, fazer uma divulgação inicial nas redes sociais. Outro ponto importante do como, que eu acho que seria interessante no início, é de repente fazer parceria com empresas para levar um carrinho itinerante. Olha que interessante, imagina que você chega numa empresa e aí você faz uma parceria com uma empresa, você leva um carrinho itinerante da produção dos seus sucos prensados a frio. Então você vai lá, num determinado horário, sei lá, na hora do almoço, tá, um horário combinado e agendado lá, você vai levar um carrinho itinerante. Claro que você vai montar sua logística, quantos sucos que você vai poder atender, por exemplo, dentro daquela faixa horária, vai levar lá um carrinho itinerante. E naquele carrinho itinerante, você já vai aproveitar e já vai fazer a divulgação do negócio pro ambiente físico, por exemplo, para loja física, se tiver. É mais uma forma das pessoas provarem o produto, né, lá em loco, você ir até onde as pessoas estarem e elas conhecerem o produto, conhecerem o conceito do produto. Então, seria interessante o carrinho itinerante e até porque com um carrinho itinerante você poderia até divulgar os planos de assinatura. Né? Então, você já está lá divulgando e divulga
o formato comercial que é possível. Ó, você pode ir lá na loja, você pode tomar lá no lugar, você tem garrafinhas de embalagem sustentável, por exemplo, para você poder levar para sua casa. E a gente também tem planos de assinatura, né, onde você vai pagar um valor mensal e a gente vai entregar X sucos por mês para você no local onde você estiver. Tá? Legal. Então esse é o como. Agora o para quem, né? Então para quem que eu venderia esse tipo de produto? Então esse tipo de produto, ele é um produto que eu focaria no público adulto com a consciência de saúde e bem-estar. Eu acho que esse seria um canal de entrada muito positivo para esse tipo de público, aquele público adulto que tem a consciência de saúde e bem-estar. Frequentadores de academia, por exemplo, eu acho que seria muito interessante, né? Então, para esse público, inicialmente, pela característica do produto. Tá? E aí eu trouxe algumas informações aqui do mercado, porque é importante a gente entender o potencial e o tamanho do mercado aonde a gente está entrando. Então, olha só, a gente tem algumas pesquisas aqui, ó, por exemplo, ó, a Mintel, empresa fornecedora de dados, pesquisa e análise de mercado em nível global, divulgou um relatório em 2022 sobre o consumo de sucos no Brasil e essa pesquisa aqui, ela revelou que 28% dos brasileiros reduziram o consumo da bebida por terem a percepção de que é um produto rico em açúcar. Então, por exemplo, aqueles sucos industrializados que tem muito açúcar, é essa estatística aqui, 28% dos brasileiros reduziram o consumo. E olha só, a gente tem outro dado aqui interessante que é 20%, 27% dos consumidores pagariam mais por sucos envasados em embalagens sustentáveis e 33% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por sucos feitos a partir de ingredientes sustentáveis. Então, esse é um dado importante, tá? Esse é um dado bastante interessante. A gente tem alguns outros dados aqui que são interessantes também. E aqui, ó, por exemplo, a pesquisa da Euromonitor Voice of Consumer Health and Nutrition Survey, né, pesquisa de nutrição e saúde, realizada com informações coletadas em fevereiro de 2023, apontou que 36,2% dos consumidores globais apresentam preferência por alimentos 100% naturais. Nesse levantamento, o Brasil se destaca com uma porcentagem ligeiramente inferior, mas ainda significativa, de 31,2%. Esse fator é ainda mais importante para a geração Z, a idade entre 14 e 29 anos, com 33,3% priorizando a alimentação natural no país. Olha que dado importante e interessante. Ó, o tamanho do mercado de frutas no Brasil, por exemplo, saltou de 130,7 bilhões de reais em 2022 para 144,5 bilhões de reais em 2023. E ó, a projeção da Euromonitor é que em 2028 chegue a 208,2 bilhões. Tá? Cara, é um número significativo. Olha só, outro dado importante aqui. Em 2021, a Euromonitor International estimou a movimentação de 100 bilhões de reais do mercado de alimentação saudável no Brasil. Ó, outros itens que tiveram um aumento expressivo no mercado de saudáveis foram os sucos 100% de fruta. Em 2022, o mercado no Brasil era estimado em 4,5 bilhões de reais. Em 2023, subiu para 5,3 bilhões de reais. E a projeção para 2028 é que ele chegue em 9 bilhões de reais, com a venda de 717,3 milhões de litros. Então, esses são alguns dados aqui desse mercado. Tá? E aí, eu vou trazer o último item aqui, que é o porquê. Né? Por quê? Por que esse tipo de produto, esse tipo de inovação? Porque, primeiro, os sucos prensados a frio, eles são mais saudáveis. Tá? Eles oferecem um maior valor agregado para o consumidor. Então, se você souber trabalhar esse diferencial e esse benefício, você consegue comunicar melhor para o cliente esse benefício, esse diferencial, esse valor agregado. Isso vai fazer com que você possa cobrar um pouco a mais
pelo que você está entregando, né? Porque é justo, se você está entregando um benefício maior do que os outros, se você está entregando um valor agregado maior do que os outros, e o cliente ele vê esse valor no seu produto, ele vai pagar um pouco a mais sim, tá? Para ter esse benefício. E é possível a gente se descolar do suco tradicional e sair dessa concorrência intensa simplesmente por esses fatores. Outro ponto, né, do porquê é que a consciência da alimentação saudável ela vem aumentando continuamente. Então a gente vê dados sobre isso todo dia. Então a consciência sobre a alimentação saudável ela está aumentando, tá? Isso a gente vê. Outro ponto do porquê é que dá para criar um modelo de negócio nesse ramo. Então você pode ter loja física, você pode ter o carrinho itinerante, você pode fazer entrega, você pode ter um plano de assinaturas. Então é um tipo de negócio que você pode ter várias vertentes aí dentro do negócio. Você pode ter várias formas de você comercializar esse produto, o que é positivo, porque você vai ter várias fontes de renda, vários canais de venda, tá? E nesse conceito é possível capturar o valor percebido pelo consumidor e agregar no preço, que nem eu já falei, né? Que eu anotei aqui. Então, o que, que vai fazer, né? Quando a gente agrega um valor maior, quando o consumidor ele percebe esse valor maior no nosso produto, o que acontece? A gente consegue cobrar um pouco a mais. E cobrar um pouco a mais, a gente vai se descolar daquela fórmula básica de precificação, que é custo mais margem. Então, quando a gente entrega um valor percebido para o cliente, a fórmula muda. Você vai ter o custo mais a margem, mais o valor percebido. Então, o preço que você vai conseguir cobrar é maior. Isso vai se traduzir no quê? Numa margem melhor. Então, nesse tipo de negócio, a tendência é que você tenha uma margem maior, o faturamento vai ser maior e a margem também vai ser maior, tá? Pelo conceito do produto. Então é isso aí. É isso aí. É isso que eu queria trazer para você hoje. Então, esse é o nosso produto, esse é o nosso ramo escolhido aí do dia de hoje, nesse episódio do Se eu fosse começar um negócio novo, o que, que eu faria? É claro que você não pode esquecer também que para todo negócio dar certo e ter sucesso, você precisa ter um controle financeiro, ter uma gestão financeira. Nesse tipo de produto, não é diferente. Você tem que ter um controle financeiro, fazer uma gestão financeira do seu negócio para entender os indicadores da sua empresa, para entender se o negócio está dando lucro, qual que é a lucratividade do seu negócio, tá? E nisso eu posso te ajudar. A gente tem um treinamento aqui na Controla Finanças, que é o método gestão financeira essencial. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você entra lá na página, dá uma olhada, você vai entender o que, que tem lá no curso, todos os módulos que tem, como é que você vai aprender, o que você vai aprender e os benefícios que o treinamento vai trazer para você, certo? Então é isso aí, pessoal. Valeu!